Fala, pessoal! Bom dia! Domingou, né? Como que tá aí? Ó, conforme prometido, bora seguir aqui os outros 6 passos de como fazer um orçamento assertivo. A gente falou sobre os primeiros 6 já, né? Ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui no guia aqui, ó. Que eu não sou obrigada a saber de cor. Tô brincando, eu sei, mas ajuda. Ó, a gente falou sobre estudar os projetos, fazer visita técnica, identificar todos os serviços, terceiro passo. Quarto passo, disparar para as cotações, né? Algum serviço que você já tenha, uma lista de elétrica, uma lista de hidráulica, marmoraria. Fazer levantamento quantitativo, quinto passo. E o sexto passo, preencher o quantitativo na planilha orçamentária, tá? Então a gente já viu esses 6 e agora vamos ver mais 6 pra gente completar os 12. Fechou? Bora! E vamos ver aqui o nosso 7º passo, tá? Que é fazer as composições de custo. Tá, vou virar a tela aqui para mostrar melhor. Gente, e o que são essas composições de custo, né? Eu falei para vocês que a gente definiu todos os serviços. Depois que a gente definiu, a gente tem que criar as nossas composições de custo, que é definir o que a gente vai gastar para executar cada serviço desse aqui. Eu tô aqui no serviço de viga baldrame, né? Então, dentro de uma composição de custo, eu tenho que ter insumos. O que são insumos, né? Mão de obra, material e algum equipamento que vai gastar aqui, tá? Para executar o serviço de viga baldrame. Então, esses são os nossos insumos. Aqui para viga baldrame, eu vou gastar minha mão de obra aqui. E para cada insumo desse aqui, eu tenho que definir uma unidade de medida, tá? Uma unidade de medida tá aqui. Ó, por concreto, a minha unidade é em metros cúbicos. O aço, eu compro em quilos, prego em quilos, arame, quilos, tá? Locação de vibrador em dia, então tem que definir uma unidade de medida para cada um. Certo? Então aqui, ó, definir unidade de medida e definir também os insumos que eu vou gastar para o serviço aqui de viga baldrame, tá? Vou gastar todos esses insumos aqui. Tem aqui material, mão de obra e equipamento aqui, ó. Equipamento como caminhão-bomba, locação de vibrador, certo? Depois disso, de listado tudo que eu vou gastar, definida a unidade de medida, eu crio os coeficientes de custo, tá? Essa aqui é a parte mais importante. Certo. E esse coeficiente aí? O que é esse coeficiente, né? Esse coeficiente a gente tem que criar para todos os serviços. Sim, mas a gente não precisa ficar criando todas as vezes, tá? Eles facilitam depois na hora de elaborar os próximos orçamentos. Mas o que é esse coeficiente? A gente fala de coeficiente unitário, que é você definir para cada material, mão de obra ou equipamento que você discriminou aqui dentro da composição, você tem que definir quanto que vai gastar de cada material desse, de cada insumo, para executar uma unidade de um determinado serviço. Por exemplo, quanto de tijolo eu vou gastar por metro quadrado de alvenaria, tá? Quanto de argamassa, quantos quilos de argamassa C3 eu vou gastar por 1 metro quadrado de assentamento de piso. Então, você tem que definir esse coeficiente unitário aqui para todo o serviço. Vou ensinar como que cria aqui. Você pode criar esses coeficientes tanto pegando informações de fornecedor, tá? Geralmente pode ter divergência. Você pode calcular eles, tá? É uma ótima forma, gosto bastante dessa forma aqui. Ou você pode medir em loco, gosto mais dessa forma aqui ainda, tá? Um coeficiente que eu criei, né? Um deles, né? Já criei vários. Dei um gasgado aqui. Sorry. A gente estava executando... Vou gravar no próximo, que já deu 40 segundos também, não vai dar tempo. A gente estava executando um serviço de piso, né? Não, beleza. Quanto de argamassa a gente gastou para executar 100 metros quadrados de piso, tá? Um exemplo. Na época foi outros valores, né? 100 metros quadrados de piso, a gente gastou 825 quilos de argamassa. Como que eu crio o meu coeficiente? Consumo total de material que eu gastei, dividido pela quantidade de serviço que eu executei. Então, eu vou pegar 825 dividido por 100. Coloquei esses valores para ficar fácil fazer conta, né? Então, 825 dividido por 100 dá 8,25 quilos de argamassa por metro quadrado de piso, tá?
Fiz isso para argamassa, para massa corrida, tijolo, entre outros itens, tá? Entre outros insumos. Só que dá para você calcular eles também. E isso a gente não vai ficar fazendo sempre, igual eu falei. A gente aproveita esses coeficientes unitários. Se for o mesmo serviço, o mesmo tipo de execução, a gente aproveita eles para outros orçamentos, tá? Olha aqui uma composição da alvenaria para a gente finalizar esse assunto aqui de composição de custos, tá? Que é o nosso 7º passo. Aqui, defini os insumos que eu vou gastar, unidade de medida e criei os coeficientes. Igual eu falei aqui, ó, eu gasto 16,58 unidades de tijolo por metro quadrado de alvenaria, tá? Então, é um coeficiente unitário para executar uma unidade de um determinado serviço, né? No caso aqui, alvenaria. Aí, o que eu falei, ó? Beleza, criei todos os meus coeficientes aqui. Um próximo serviço de quantitativo que eu estiver fazendo. E a alvenaria ainda for 14,19 por 29, junta de 2 milímetros, mesmo traço que eu for executar, eu venho aqui, ó, altero o quantitativo. Deu 800 e aqui deu 750. E já tá pronto aqui o meu orçamento, certo? Então, já calculo o novo consumo aqui, beleza? E bora aqui pro 8º passo. Ar-condicionado vazando aqui, ó. Casa de ferreiro, espeto de pau, que a gente fala, né? Precisa chamar alguém pra dar manutenção, porque se alguém souber o que é, já me fala. Ó, bora então pro 8º passo, que é os custos indiretos, tá? Os custos diretos é o que a gente coloca dentro das composições de custos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Tá ligado diretamente àquele serviço, tá ligado à quantidade de serviço que vai executar, à produtividade. Então, quanto mais alvenaria eu tiver, mais tijolo eu vou gastar. Quanto mais alvenaria eu tiver, mais mão de obra. Aquela mão de obra vai ficar mais cara para o serviço de alvenaria. Já os custos indiretos não tá ligado diretamente à quantidade de serviço. Eles são necessários para que a obra seja executada, imprescindível, mas não está ligado diretamente ao serviço. Essa que é a diferença, tá? Um exemplo aqui de custos indiretos. Engenheiro, tá? Independentemente se executar 100 metros quadrados de alvenaria, 200, 500 metros quadrados de alvenaria no mês, o meu custo de engenheiro mensal, tá? Vai ser pago da mesma forma. Então, é um custo mais de verba, tá? Mestre de obra também é um custo mensal. Independente da quantidade de produtividade que tiver na obra, eu vou ter que pagar. Andaime, betoneira, eu considero betoneira também nos custos indiretos. Independente da quantidade de argamassa, de assentamento, de reboco que eu fizer, aquele custo mensal vai existir. Então, não está ligado diretamente à produtividade, tá? Isso é a maior diferença. Só que tem que colocar no orçamento, tá? Eu costumo falar indiferente, se é custo direto ou indireto, o importante é que esteja no orçamento, tá? O custo tem que estar lá. Onde você vai colocar na planilha, não importa. Ó, aqui meus custos diretos e indiretos, ó. Diretos, serviços preliminares, fundação, tal. Indiretos, ó, engenheiro, mestre de obra, estagiário, topografia, vigia, caçamba, locação de andaime, EPI, frete, ó, mobilização e desmobilização, limpeza final da obra, tá? Algum outro custo aqui, energia fotovoltaica, boiler. E aqui, ó, outras taxas, ó, que geralmente a galera esquece. ABITS, alvará, ITBI, ART de execução, certidões de cartório. Então, tem todos esses custos indiretos aqui, que pode mudar de acordo com a obra, tá? Mas são os mais usuais aqui. Mas já, se for uma reforma, ou às vezes uma obra de estrutura metálica, a gente vai precisar de caminhão Munk para içar a estrutura metálica. Então, cada obra é específica nos custos indiretos, tá? Mas é importante você colocar. Gente, os custos indiretos dessa obra aqui dão em torno de 10%. Imagina esquecer os custos indiretos aí, hein? Vai dar um tiro no pé aí no seu orçamento, no seu lucro, né? Porque você vai tirar da onde, né? Vai tirar do lucro. 10% geralmente é o seu lucro, né? Vamos supor, eu considerei que... Esqueci de considerar as taxas, né? A BITS, alvará, INSS de obra, taxa de engenharia, a casa financiada. Só as taxas aqui deram 4%.
Então, aí, seu lucro, se fosse 10%, reduziria para 6%, né? Então, esquecer os custos indiretos aí no orçamento é prejuízo na certa, tá? Então, bora ter atenção nesse item, beleza? E bora aqui pro 9º passo, que é, ó, fazer as cotações. Oi, quanto tá o cimento aí? Quanto tá a argamassa? Mas não é só fazer isso, tá? Não é só ligar pro fornecedor e perguntar o preço direto, não. Tem várias coisas que você precisa considerar nas cotações, tá? Vários passos aí para você fazer uma cotação assertiva. E falar mais nos próximos stories. Gente, as cotações aí, precisa pegar aí no mínimo 3 cotações, considerar a mediana das 3, tá? Você vai pegar 3, você não vai somar tudo e dividir por 3, você vai pegar o valor do meio ali, tá? Pra gente excluir os extremos, né? Nem o mais barato, nem o mais caro. Você tem que ver se tá as mesmas características, né, de todos os fornecedores, equalizar as propostas. Às vezes você tá cotando esquadrias, um considera a chapa 22, outra chapa 25, um exemplo, tá? Vidro de 4, outro vidro de 6 milímetros. Então, você tem que equalizar as propostas, ver se tá incluso o frete, né? Eu já falei. Ver se tá incluso o imposto, tá? Quando eu compro esquadrias de outro estado, todo tem um imposto de diferença de ICMS que a gente fala, né? Quando vem material de outro estado. Deu um minuto aqui, pera. Gente, é isso mesmo, tá? Verificar as características dos materiais, fazer cotação em 3, né? Ver se está todo mundo considerando a mesma coisa, equalizar as propostas e definir o valor mediano ali. Verificar se está incluso frete, se não tiver, colocar lá nos custos indiretos, verificar se tem algum custo com imposto e algum custo extra como descarga, alguma coisa que for ter, beleza? E aí você tem que negociar também forma de pagamento, à vista, com certeza você vai ter maior desconto. Negociar prazo, ver o prazo de entrega também para ver se vai atender a sua obra. Por exemplo, as esquadrias, quando eu compro de fora, demora 40 dias para chegar, tá? Eu tenho que ver se isso vai me atender ou não. Então, é isso aí sobre as cotações materiais. Próximo item, calcular o BDI. Gente, é isso mesmo, tá? Verificar as características dos materiais, fazer cotação em 3, né? Ver se está todo mundo considerando a mesma coisa, equalizar as propostas e definir o valor mediano ali. Verificar se está incluso frete, se não tiver, colocar lá nos custos indiretos, verificar se tem algum custo com imposto e algum custo extra como descarga, alguma coisa que for ter, beleza? E aí você tem que negociar também forma de pagamento, à vista, com certeza você vai ter maior desconto. Negociar prazo, ver o prazo de entrega também para ver se vai atender a sua obra. Por exemplo, as esquadrias, quando eu compro de fora, demora 40 dias para chegar, tá? Eu tenho que ver se isso vai me atender ou não. Então, é isso aí sobre as cotações materiais. Próximo item, calcular o BDI. Ó, aqui o BDI é simples, né? Só considerar seu lucro, imposto e tá tudo certo. Só que não, tá? Dentro do BDI a gente tem que calcular todos esses custos aqui, ó. Custo indireto, administração central, custo financeiro, imprevistos e contingências, o lucro e o imposto, tá? Então, tem mais 2, 3, 4, 5, 7 itens no total, tá? E aqui é a fórmula que eu utilizo, ó. A fórmula que eu utilizo aqui para calcular o BDI. Esse aqui, no caso, deu 35%. Gente, no mini curso tem uma aula, né? Na terceira aula, a gente vai aprender a calcular o BDI, tá? Senão vai ficar muito extenso aqui os stories. Então, se inscreve no mini curso para poder aprender a calcular o BDI aqui, definir todos esses percentuais aqui e não ter prejuízo aí na sua obra. E estamos acabando. Já estamos no 11º passo. Gente, tô meio idiota hoje, né? Mas é isso aí, tô feliz. 11º passo, né? Depois de ter feito tudo isso, todos os 10 passos anteriores, a gente consegue fazer uma análise final do orçamento, tá? Uma parte muito importante e a gente consegue gerar a curva ABC. Vou falar mais sobre ela aqui, virar a câmera. Então, vamos ao que interessa. Ó, eu só consigo gerar essa curva ABC, né, e fazer a análise final do orçamento
se eu tiver feito todo o orçamento, né? Meio óbvio, mas é isso aí. Então, eu consigo, depois de ter feito todas as composições, feito o levantamento quantitativo, eu consigo ter a lista final aqui de todos os insumos que eu vou gastar. Ó. Todos os insumos que eu vou gastar aqui, ó. Consumo, valor unitário. E, a partir daí, eu consigo gerar essa curva ABC, tá? Que é pra gente definir quais são os itens de maior impacto no meu orçamento, onde eu tenho que ter atenção para cotação, na hora da execução, entre várias outras coisas, tá? Então, para gerar a curva ABC, eu venho aqui, ó, ordeno, aqui tá em ordem alfabética, classifico os insumos do maior para o menor. Ó, de maior impacto aqui, as esquadrias, 85 mil. Então, em vez de eu me preocupar com... Para lá no próximo tá acabando. Então, em vez de eu me preocupar aqui com... Quantos itens tem nesse orçamento aqui? Vários itens, hein? Ó, 378 itens. Eu vou me preocupar aqui com... Ó, aqui, ó. Tá aqui a minha... Tá aqui, ó. Esses aqui são os itens da minha faixa A. Desfocou aqui. Ó, os itens... lasqueira. Os itens aqui da minha faixa... É que eu tô sem mouse, fica difícil. Segurando o celular ainda. Ó, os itens da minha faixa A são um acima aqui, ó. 50 itens. Então, vou me preocupar aqui com 50 itens, porque eles representam 80% aqui do meu custo, tá? Não vou me preocupar com todos eles, certo? Então, para isso que serve a curva ABC. E os itens de faixa B e C, né? Que é os itens aqui abaixo, eles representam 20% do meu custo, tá? Então, não adianta eu ficar querendo desconto aqui, controlar 100% a execução deles. Eu preciso controlar, claro, tá? Mas não vai fazer muito impacto no meu orçamento, vamos supor. Se eu conseguir aqui 100% de desconto aqui na alocação do meu... Vamos pegar um outro item aqui, para mim dar um exemplo aqui para vocês. Ó, se eu colocar aqui, se eu conseguir desconto de 100% no prego, eu vou economizar R$360, tá? Só que se eu conseguir, ó, R$360 se eu pegar 100% de desconto, não precisar nem... Esqueci o prego do orçamento, tá? R$360. Vou colocar um desconto de 5% lá no item da faixa A, pra vocês verem a diferença. Ó, as esquadrias aqui, né, de alumínio. 85.702. Se eu colocar aqui 5% das esquadrias, eu vou ter uma economia de R$4.285. Então, é mais importante eu conseguir desconto, que seja até 5% que se a gente conseguir nesses itens aqui, ó, de maior impacto no orçamento, do que eu conseguir 100% de desconto nos itens lá da faixa C, tá? E aqui também eu consigo até identificar isso, tá, gente, no orçamento. Teve uma vez que eu fiz o orçamento e tava aqui, ó, o arame, aqui no topo, aqui, ó, na faixa A, né? Eu falei assim, calma, tem algo de errado, não está certo, arame aqui em cima. Então, eu consigo identificar alguns erros, tá? Porque são meio padrões esses insumos que ficam aqui em cima, tá? Então, aí eu fui lá, voltei, conferi as composições e achei o meu erro, certo? Então, a gente consegue fazer uma análise final aí do orçamento com a curva ABC. Gente, eu vou ensinar também mais outras utilidades da curva ABC lá no minicurso, tá? Então, clica aqui no link, se você não se inscreveu ainda no minicurso, clica aqui no link para se inscrever, tá? Tem muito conteúdo foda lá. 4 aulas, tá? De uns 40 minutos cada uma. Então, é muito conteúdo que você vai aprender, beleza? Corre lá, se inscreve aqui. Ó, chamei a Loli e o Max aqui pra ajudar nós aqui. Nossa, que preguiça. Pra ajudar nós aqui no último passo do orçamento, que é fazer a proposta pro cliente, né? A gente pode fazer tanto uma proposta por administração ou uma proposta por empreita global, né? E na proposta a gente tem que discriminar todos os serviços que a gente vai executar, fornecer, né? Discriminar todos os serviços, colocar quais são as responsabilidades de cada um, responsabilidade do cliente, responsabilidade sua, colocar prazo de entrega, né? Dos serviços, valor, deixa eu ver o que mais. Um item muito importante, né? Colocar as exclusões. O que é que não está incluso? O que é que não está incluso na sua proposta, tá?
Se for empreita global, é muito importante esse item aí. Esse aqui, ó, é o modelo de proposta por empreita global, tá? Todos os serviços que vão ser executados. Um detalhe importante, colocar quais são os valores, eu falei da curva BC, né? Quais são os valores de maior impacto no orçamento que você especifica aqui. Ó, valor máximo para as esquadrias, R$ 16.705, o cliente tem para gastar. Uma folha de blindex aqui, 1.100, então alguns itens, né? Ó, porta de ACM, parte de acabamentos também, marmoraria, né? Ó, o piso aqui, o cliente pode gastar até R$ 50 no metro quadrado. Então é importante, tá? Deixar especificado isso para caso aumente, quem vai pagar é o cliente, né? Não você. Outras coisas aqui, ó. Responsabilidades, prazo, investimento, condições de pagamento e as exclusões, tá? O que não está incluso no seu orçamento aqui. Então, esse aqui é um modelo de proposta, tá? Para empreita global. Quando é uma obra por empreita global, a gente não detalha o orçamento para o cliente. Por exemplo, essa obra aqui, né? Peguei ela por administração. Deu R$1.016.000, né? E uns quebrados aí. Então, eu detalhei todo o orçamento para o cliente, abri todas as composições para ele, tudo que estava sendo gasto, os valores considerados, mostrei todas as composições aqui para eles, né? E já na empreita global, não, a gente só passa o valor final, tá? O cliente não sabe quanto que é nosso PDI, sabe o valor total global para executar a obra. E já na administração, eu também preciso fazer todo o orçamento, né? Para conseguir pegar a obra, tá? Para gerenciar a obra, que é a partir do orçamento aqui que eu consigo fazer os outros passos que eu ofereço na minha administração de obra, tá? Que é planejamento, cronograma físico-financeiro e conseguir fazer a fiscalização da obra em si. Então, é importante, tanto por administração ou empreita global, fazer isso aqui, ó, fazer esse orçamento aqui, beleza? E chegamos ao fim aqui da maratona de 12 passos para elaborar um orçamento. Vou falar eles aqui na sequência, os passos que a gente passou, tá? Pra vocês conferirem se não esqueceu de anotar nenhum. Ó, passo 1, estudo dos projetos. 2, visita técnica. 3, identificar todos os serviços. 4, disparar para cotação. 5, levantar o quantitativo. 6, preencher o quantitativo na planilha. 7, fazer as composições de custo. 8, definir os custos indiretos. 9, cotação dos preços. 10, calcular o BDI. 11, análise do orçamento com a curva BC. E, por fim, fazer a proposta para o cliente, certo? Passamos aí pelos 12 passos de um orçamento. E ó, aqui, ó, as etapas. Guia orçamento na prática 1. Ó, todos os 12 passos aqui, tá? O guia é um resumo de todos os passos do orçamento, fórmulas aqui que eu uso, tabelas para facilitar, tá? Ó, e depois aqui, memorial de cálculo aqui, ó. Tá? De folhas pra gente fazer memorial de cálculo mesmo, colocar qual é o número do orçamento, o cliente. E esse guia aqui eu forneço para meus alunos, para a turma do orçamento na prática. Ó, tá aberta as inscrições para você participar do mini curso orçamento, que são 4 aulas, tá? Onde você vai aprender muito mais sobre orçamento. E depois do mini curso, eu vou abrir as inscrições para o orçamento na prática, dia 6, tá? Gente, e o guia não é para todo mundo, tá? O guia é só para os primeiros, então tem que ficar esperto, porque às vezes esgota, ó, rápido, ligeiro mesmo.